Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História com o professor Veríssimo, aqui do Colégio Externado de Santa Clara, em parceria com o Sistema de Ensino Farias Brito. Pessoal, essa aula de hoje é para vocês que estão aí na terceira série do ensino médio, um ano repleto de desafios, né? Se preparando para vestibulares, concursos e o principal deles, o Enem, né? O que esperar de um ano que já se inicia com desafios e que ainda é assolado por uma das maiores pandemias dos últimos anos, né? Ninguém nunca tinha visto, a minha geração, nem a de vocês, algo assim, né? Que atingisse basicamente todos os países do mundo, causando, infelizmente, muitas mortes. Mas, enfim, mesmo na quarentena, no isolamento social, a gente não vai parar o nosso processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Qualquer dúvida me avisem, mandem mensagem no grupo. Hoje eu vou fazer aqui para vocês uma introdução do nosso assunto, que é o estado dos Estados Unidos, como é que ele estava organizado no século XIX, né? E hoje à tarde tem aula no Zoom com vocês, aula ao vivo, para a gente tirar as dúvidas. Esse slide eu vou mandar para vocês também. E a gente vai debatendo juntos e aprendendo juntos, fazendo a mágica acontecer, não é isso? Então vamos lá, galerinha. Os Estados Unidos no século XIX. Só para lembrar aqui que no século XIX estava se vivendo já ali a Revolução Industrial, onde a Inglaterra foi pioneira, mas agora na segunda metade do XIX ela começava a se espalhar e ela começava a se desenvolver, chegando também à sua segunda fase. O advento de novas tecnologias, novos combustíveis, meios de comunicação aprimorado, com telefone e telégrafo, e ela se expandindo, não só nos outros países da Europa, mas chegando fora também, como no Japão, a partir da Revolução Meiji, e nos Estados Unidos, aqui no continente americano, né? Os Estados Unidos, que se tornam independentes no final do século XVIII, e já no XIX começa uma expansão territorial para o oeste, né? Muito forte, a marcha para o oeste, certo? Em alguns momentos negocia territórios com França, com Espanha, até com a própria Inglaterra e com o México, e em outros parte para a guerra, né? A guerra de expansão, a guerra expansionista contra o México, matando milhares na população mexicana e dizimando mais de 70% de sua população nativa, né? Os índios americanos, os nativos americanos, certo? Em busca de riqueza, de ouro, vão encontrar petróleo, vai haver um desenvolvimento muito forte, né? Nós vamos ver o povoamento dessas regiões, o Homestead Action, né? Que era uma lei que previa que se você tem mais de 21 anos e se estabelecer numa terra por mais de 5 anos, cultivando, criando, você tem o direito de comprá-la a baixo custo e receber um documento. Isso para incentivar a ocupação desse território, né? Porque eles dizimaram as populações que ali viviam, tomaram território de outros países, como no caso do México, e agora precisava povoar. E isso vai incentivar muito essa marcha para o oeste. E para dar o pano de fundo a tudo isso que os Estados Unidos vinham fazendo, a todo esse massacre, todo esse domínio, veio o Destino Manifesto, né? Que eles disseram assim, na maior cara de pau, é porque Deus nos escolheu para fazer essa missão, carregar essa cruz de levar o nosso modo de vida a essas regiões longínquas, né? E assim se caracterizava. Também a doutrina Truman, né? A América para os americanos, defendendo o fim da intervenção europeia aqui no continente americano, e se tiver que ter intervenção, que seja dos Estados Unidos, que está ali querendo já desenvolver sua indústria, também que é mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata, né? É nesse momento aqui conturbado que nós vamos ter a Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865, né? Logo após a eleição do Abraham Lincoln para presidente, que queria o fim da escravidão, apoiado pelos estados do norte, que queriam a industrialização, queria mão de obra assalariada para gerar mercado consumidor, e a guerra que divide o país ao meio termina com a vitória do norte, vai pôr fim à escravidão, mas o histórico de segregação racial nos Estados Unidos continua até os dias de hoje, e por muito tempo esteve na lei, né? Banheiro de branco, banheiro de negro, escola de branco, escola de negro, olha que absurdo, né? Ku Klux Klan, racismo, xenofobia, preconceito principalmente racial, né? A ideia de supremacia branca e morte aos negros, tá certo? Começa aí esse século XIX, mas é aí também que começa o desenvolvimento, o alavancamento da economia, da industrialização dos Estados Unidos, que vai chegar aí, ali depois da Primeira Guerra Mundial, ao posto de principal potência econômica do mundo, tá certo? Então vamos lá, né? Um país dividido a caminho da guerra civil, como eu falei para vocês, né?
Os estados do norte tinham uma indústria em expansão, queriam que no oeste predominasse as pequenas propriedades com trabalho livre e assalariado, defendiam o aumento das tarifas alfandegárias para criar um poderoso mercado interno, né? Proteger o mercado interno. Já os estados do sul pretendiam expandir suas grandes propriedades para o oeste e ampliar o uso de escravizados, né? Queriam manter as tarifas de importação baixas para poder assim adquirir produtos estrangeiros importados mais baratos, né? Aí a eleição de Abraham Lincoln, ela é o gatilho final, é a gota d'água nesse copo que já estava para esborrar, né? Ele é eleito em 1860 e, embora fosse anti-escravista, o presidente nortista defendia manter a escravidão onde ela já ocorria, né? E prometia combater movimentos separatistas da elite sulista. Na verdade, aqui ele estava querendo apaziguar as coisas, né? Agradar os dois lados, mas não consegue. E aí nós vamos ter a formação dos Estados Confederados da América, né? Insatisfeitos com o discurso ambíguo, né? Com duplo sentido do Abraham Lincoln, aí, querendo agradar os dois lados, né? E 11 estados sulistas decidiram se separar dos Estados Unidos e fundar um novo país. E aí começa a Guerra de Secessão, como eu estava dizendo a vocês, né? Após a Guerra de Secessão, essa guerra civil, com mortes, um número extremamente alto de mortes, milhões de pessoas morreram na Guerra Civil dos Estados Unidos. Após ela, vai ter a rendição dos Estados Confederados e o fim da Guerra Civil em 1865. E a guerra teve o maior número de vítimas na história do continente, 600 mil mortos, gente, milhares de vidas perdidas, né? E mesmo com o fim da escravidão, nós vamos ter, como eu vim dizendo a vocês aqui, a segregação racial fortíssima nos Estados Unidos, né? A lei Jim Crow, que proibia que negros e brancos frequentassem os mesmos restaurantes, escolas, banheiros, como eu estava dizendo a vocês. O surgimento da Ku Klux Klan, uma associação racista e terrorista criada em 1865, né? Que pregava a supremacia branca e cristã e que vai promover um terrorismo sem precedentes no nosso continente. A expansão territorial, né, o destino manifesto, eu estava explicando a vocês, aquela coisa da missão civilizadora branca dos Estados Unidos de conquistar, de civilizar esses outros territórios, né? Uma guerra contra o México, certo, gente? E aqui esse processo de expansão, né, começa aqui com as 13 colônias, com sua independência, e aos poucos vai expandindo até que chega a essa expansão territorial aqui, lembrando de acrescentar o Alasca, que eles compraram da Rússia aqui em cima, e também aqui o Havaí, certo? No Oceano Pacífico. E aí a política, já começa com a política imperialista, né? Após esse processo de expansão, entrando na onda do imperialismo, né? Na disputa com o mercado consumidor. Começa tudo com a doutrina Monroe, né? A doutrina que defende a América para os americanos, a não intervenção da Europa aqui, certo, galerinha? E aqui nós temos esse quadro de como é os Estados Unidos nesse século XIX, tá certo? E aqui, só para concluir nossa aula de hoje, né? A introdução a esse assunto que a gente vai debater hoje à tarde pelo Zoom, assim espero, só para a gente concluir, para organizar melhor esse mapinha mental aqui, atendendo pedidos aí, certo? De alunos e alunas, Isadora, né? Estados Unidos no século XIX. Começa, né, com essa questão do imperialismo, querendo entrar nessa onda do imperialismo, começando aqui pelo próprio continente americano, né, o Big Stick, né, o imperialismo estadunidense, a política de intervenção no continente americano. Nós vamos ter essa marcha para o oeste, busca por mercado consumidor, né, caça, agricultura, pecuária, comércio, expulsão dos indígenas, né, a corrida do ouro, o mito de que havia ouro na Califórnia. E a partir daí, impulsionados também pela doutrina Monroe, América para os americanos, e pelo destino manifesto, eles começam essa expansão para o oeste, certo? E começa já com essas práticas do imperialismo europeu implantando aqui ao modo norte-americano estadunidense, né? Nós vamos ter aqui a eleição do Abraham Lincoln, que é um divisor de águas, como eu vinha falando para vocês na aula, né? Principalmente acentuando as questões entre os estados do norte e do sul, né? O norte industrial, que defendia mão de obra assalariada, mão de obra livre, protecionismo, né? Queria criar taxas alfandegárias para proteger o mercado interno, e já o sul, né? Que era agrário, latifundiário, que defendia a escravização e o livre comércio, né? Eles queriam comprar os produtos importados estrangeiros
mais baratos. Nós vamos ter a guerra civil, né, a guerra de secessão, como eu havia explicado para vocês, que vai terminar com os estados do norte vitoriosos, certo? E vamos ter também um pós-guerra, né, um desenvolvimento industrial e populacional. Nós vamos ter um boom na industrialização e no crescimento da população e essa ocupação de todo esse território, certo, gente? Mesmo com a abolição da escravidão, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, nós vamos ter muito forte a segregação racial, o racismo, como eu vim dizendo para vocês, ao longo de toda essa aula, certo? E isso aqui tudo junto, todos esses processos aqui que os Estados Unidos vivem no século XIX, vão ser fundamentais para que no início do século XX já eles se coloquem como uma das principais potências mundiais, certo? Disputando espaço ali com a Inglaterra, com a Alemanha, França, ok, galerinha? Disputando território, zona de influência, principalmente na Ásia também, e na África, é claro, e aqui na América, né? Lembrem da doutrina Monroe, a América é para os americanos, certo, gente? Então, todo esse Estados Unidos da América que você conhece hoje, que defende o imperialismo, que defendia comércio livre, né? Até entrar em guerra econômica com a China, tudo isso começa aqui. E que foi se adaptando, né? Viu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, viu a crise do petróleo nos anos 70, viu a quebra que houve devido à falta de intervenção do Estado na economia em 2008, agora no governo Donald Trump, adotando práticas protecionistas que vai na contramão do que eles sempre defenderam, né, nessa guerra comercial com a China, e agora sofrendo mais do que nunca com os impactos da pandemia, né? Além da perda humana, das milhares de mortes, uma queda no seu PIB, certo? Crise econômica e vendo a China, a grande rival dessa nova Guerra Fria, despontando durante essa crise, né? Seu PIB é um dos únicos países que anunciaram crescimento em meio à crise, né? Então, galerinha, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Próximas aulas estão por vir. Qualquer coisa estou aqui, tirem dúvidas. Hoje à tarde espero vocês, nessa tarde de segunda-feira, dia 20 de abril. Espero vocês em nossa aula ao vivo pelo Zoom, tá certo? Se cuidem, cuidem de suas famílias. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Até a próxima, galera!